Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Aprenda Mais. No nosso terceiro e último episódio desta semana, abordaremos o assunto Buscar Primeiro o Reino, de Deus, é claro. Eu sou o pastor Danilo e te convido a participar conosco de mais um episódio da série Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece, faça a sua inscrição agora. Clica aqui no sininho que você será informado de todo o material que nós iremos publicar. Sem demora, vamos direto ao ponto. O reino diz respeito ao milênio, quando Jesus reinará e governará a terra. O reino se aproxima rapidamente e a maioria das pessoas sobre a face da terra está totalmente inconsciente das suas consequências. Examinemos um texto que é muito mal interpretado. Mateus 6, versículo 33, diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Observe que Mateus diz: buscai, pois em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça. Muitos deixam essa parte do versículo fora de suas interpretações. Jesus está dizendo à igreja que a prioridade número 1 deve ser buscar o seu reino e a sua justiça. E buscar isso significa buscar a entrada no reino vindouro. A prioridade para todo cristão deve ser a sua entrada no reino. Infelizmente, a maioria dos cristãos está por demais preocupada com a agenda do homem neste reino terreno atual, para se preocupar com o reino milenar vindouro. Embora eles orem dizendo, venha o teu reino, quantos entendem o que estão orando e quantos realmente pretendem isso e realmente desejam que o reino de Deus venha? A razão desse entendimento errado e da mornidão que permeia uma boa parte da igreja moderna está nos falsos ensinamentos patrocinados por líderes espirituais despreparados ou mal intencionados. Como na época de Cristo, os pregadores modernos estão conduzindo o povo para fora do caminho correto. Mateus 23:13 vai nos dizer o seguinte: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Muitos líderes atuais estão fazendo exatamente a mesma coisa que os fariseus faziam na época que Jesus pronunciou essas palavras. Eles não entram no reino vindouro e também impedem que muitos crentes entrem. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria a muitos professores de profecia e líderes: hipócritas, está na hora de negar o ego e me seguir antes que seja tarde demais. Alguns cristãos perderão o reino de Deus quando Jesus vier para reinar sobre a terra. Examinemos o que é exigido a fim de ganharmos a nossa entrada. Em Mateus 6,33, Jesus diz para buscarmos o reino e a sua justiça. Agora observe o que ele disse antes no Sermão do Monte. Encontra-se lá em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 20. E diz assim: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sim, Jesus está dizendo aos cristãos que a justiça deles deve exceder até mesmo a justiça dos líderes espirituais. Precisamos lembrar que a justiça do cristão é baseada na justiça imputada de Cristo, que é obtida pela fé. Lá em Romanos 3, versículos 20 a 22 está escrito: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A fé em Jesus Cristo é o único fato que justificará
uma pessoa diante de Deus. O crente recebe a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, mais nada além disso. Depois que alguém recebe a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, ele deve também ter fome e sede de justiça, se quiser ser cheio com o Espírito de Deus. Só depois de receber a justiça de Deus é que o crente pode viver retamente como Deus requer. Romanos capítulo 8, versículos 4 e 5 vão dizer: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Enquanto o cristão é justificado por meio da fé diante de Deus, é exigido dele que continue a andar segundo o Espírito e não segundo a carne. O crente deve buscar diligentemente a justiça de Deus, sendo conduzido pelo Espírito de Deus e não pela carne. Enquanto o cristão é justificado por meio da fé diante de Deus, é exigido dele que continue a andar segundo o Espírito e não segundo a carne. O crente deve buscar diligentemente a justiça de Deus, sendo conduzido pelo Espírito de Deus e não pela carne. Somente dessa forma, a justiça do cristão excederá a dos escribas e fariseus, e assim ele entrará no reino do céu. Essa verdade é vista também na descrição da noiva de Cristo. Vamos observar, vamos ler o texto que encontra-se em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, que vai dizer assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aleluia! Os atos ou ações de justiça dos santos são as coisas que colocam a noiva de Cristo à parte. Ela se aprontou para o casamento por obter o seu linho finíssimo, que representa suas obras retas depois que foi salva. O original grego confirma que essa veste nupcial não é a justiça imputada a todo crente, mas ela representa os atos justos ou viver em retidão do crente. A noiva de Cristo anseia estar com seu noivo e ela está ativamente buscando a justiça e o reino dele em seu caminhar diário. A entrada no reino vindouro só será obtida por aqueles que realmente a estão buscando hoje e por aqueles que estão realmente buscando a sua justiça. Bem, chegamos ao final de mais uma série do nosso Aprenda Mais essa semana. Se você não teve a oportunidade de ver o episódio 1, o episódio 2, não tem problema, você vai lá no nosso canal, acessa o nosso canal, porque os vídeos estão disponíveis, tá? E se você gostou, encaminha, comenta, envia para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares. E fiquem ligados, pois na próxima semana teremos mais um encontro marcado com a sua faculdade em pequenas doses, o nosso Aprenda Mais. Até a próxima semana. Deus os abençoe.